Olá, meus irmãos queridos, que bom estar com vocês mais uma vez nesse domingo, culto da noite. É um privilégio podermos estar aqui num cenário com uma configuração diferente, né? Agora, aqui juntamente com os nossos irmãos, Paulo Correia, a irmã Gorete, a irmã Carla Juliana, e nós vamos bater um papo aqui sobre os estudos que nós ministramos no mês da família, que foi o mês de maio. Foram 5 domingos. E todos os domingos houve ministração sobre família. E você certamente deve ter sido abençoado, Deus tocou no seu coração e nós queremos louvar a Deus. Portanto, eu quero iniciar com o texto que a gente publicou, que diz o seguinte, que é Efésios 3, 14 e 15. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Esse texto é muito lindo. Essa publicação a gente fez com a foto e os temas dos ministradores que falaram no domingo à noite e tanto no domingo de manhã, no mês de maio, né? E esse texto, Paulo fala que por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, fazendo menção aí da família de Deus, do povo de Deus. E aqui nós estamos com os irmãos que ministraram sobre essa revista do pastor Josué Ebenezer de Souza Soares, com esse tema lindo que a gente debateu durante todo o mês. Vocês gostaram? O que vocês acharam? A família e os desafios de um novo tempo. Foi bom para vocês? O que vocês acham? Foi bom. Diga. Foi bom? Gostaram dos estudos? O que mais me impressionou, pastor, é que esse texto que foi feito, essa revista foi feita há tantos anos atrás, mas é que nem a Bíblia, está sempre atual. Verdade. Então, muito contemporâneo, tudo a ver com a nossa realidade de hoje, e eu acho que de fato nós, como igreja, temos que pensar sempre em fazer algo mais em relação à família, e pegando temas gerais como nós utilizamos nesses estudos durante o mês inteiro, eu acho que valeu a pena. Eu achei muito bom, proveitoso. O material de 2004 parece que tinha sido escrito, 6 meses atrás. Sim. O meu tema, por exemplo, foi a família diante dos desafios da crise social, enfim. E ele menciona ali situações que a gente tem vivido. 2004 para 2020, 16 anos, e a gente está vivendo os mesmos problemas hoje. Os mesmos desafios. Mesmo desafio. Eu tenho a impressão que o problema é meio... É um círculo, né? Ele vai, volta, se repete nas famílias. Eu passo uma situação hoje, outras famílias passarão a mesma situação que eu passei, e assim vai. Mas Paulo, deixa eu te perguntar, o seu tema foi a família e a febre do consumismo. Hoje a gente vive uma situação, rapaz, que é quase que impossível não gastar dinheiro, cara. É tanta oferta. Hoje o camarada dentro de casa, ele compra qualquer coisa. Não é pelas redes sociais, então ficou mais fácil gastar dinheiro hoje. Não sei se você concorda comigo, mas ficou muito fácil gastar dinheiro. O cara dentro de casa, no sofá, ele compra um sapato, a mulher compra bijuteria, ela compra joias, ela compra perfume, enfim, cosmético. Compra de supermercado. Compra de supermercado. Feira. E aí? A gente não está sendo mais tentado? Aí eu te pergunto, como é que a gente faz para controlar essa situação? Talvez a pergunta fosse melhor para a psicóloga, porque de fato é difícil a situação. Nós temos de ter um autocontrole, pegando a linguagem bíblica, domínio próprio. Domínio próprio, tem gente que entende só que é no relacionamento homem-mulher, relacionamento de família, mas vale tudo, inclusive nesse aspecto. Quando um casamento é equilibrado não quer dizer que tem tudo de sobra, que possa ficar à vontade para fazer o que quer. Mas quando é um casamento equilibrado, onde as decisões de família são feitas pela família e não vindo de cima para baixo, só o chefe da família ou a chefe, porque muitas das vezes elas ganham mais do que a gente, mas nós precisamos mais do que nunca
ter um consenso casal e família a respeito das finanças para poder controlar essa situação. E tem mais um detalhe, Paulo. Às vezes, nem sempre o casal é consumista. Às vezes a mulher é consumista. Ela não é, irmãs? Em alguns casos. Às vezes o homem não é, ou às vezes ao contrário, o homem é consumista, a mulher é mais controlada. Eu acho que essa situação é ainda mais complicada para equilibrar essas situações. E quando os filhos são mais consumistas do que os pais? Ai, Deus tem misericórdia, é difícil, hein? Então, eu acho que esse desafio de equilibrar essa questão hoje, ela é mais desafiadora do que foi anos atrás, né? Então eu me lembro, por exemplo, minha mãe, ela tinha meses do ano específico para sair para comprar alguma coisa para os filhos, porque não tinha dinheiro, né? E cartão de crédito não existia. Era meio programado, né? Eu não me lembro nem quanto tempo existe cartão de crédito, mas não existia cartão de crédito há 30 anos atrás, 40. Então a pessoa ia com dinheiro mesmo. Então, por exemplo, Gorete, minha mãe dizia assim pro meu pai: ó, dia 20 de dezembro a gente vai comprar umas roupinhas para os meninos. Antes dessa data eu nem me lembro, acho que nem existia, a gente não ia. Hoje não, as pessoas consomem todo mês, todo dia, fast food, por exemplo, comida, todo dia. Então, para controlar os filhos, para controlar a rapaziada hoje, para controlar as moças solteiras, para quem tem filha como eu, que tem que comprar uma coisa nova, é sempre uma coisinha, quando tem uma festa na igreja, é complicado, é muito difícil. Mas aí eu vou usar da minha experiência. Eu acho que tanto o homem como a mulher, eles têm que se controlar ao ponto de, aos poucos, ir educando os seus filhos. Não adianta você chegar a dar uma ordem, não vamos gastar, não é assim. Tem que ir educando aos poucos, ensinando que o dinheiro que a gente gasta tem que ser menor do que o que a gente ganha, senão vira uma bola de neve. Carla, você falou sobre casamento e divórcio, pedreira, né? Uhum. E aí, como é que você entendeu esse tema e o que a gente pode trocar em miúdos aqui sobre esse número grande de divórcios que a gente enfrenta hoje? O que fazer para minimizar isso? Como é que você encara essa situação? Bom, eu acho que a coisa mais importante que eu observo é que para se prevenir o divórcio é preciso que algo que seja feito antes do namoro. O namoro, o jovem, quando ele precisa ter um entendimento correto do que é um casamento, eu penso que a falta desse entendimento leva a um casamento errado, a escolher um cônjuge de maneira errada, casando-se com propósitos errados, exercendo papéis distorcidos dentro do casamento, né? Hoje em dia, o homem, como o irmão Paulo falou, o homem ganha menos e a mulher ganha mais, o homem se sente menos homem por isso, e a mulher acha que porque ela ganha mais ela pode mandar, ela tem autoridade para isso, então foge do papel bíblico do homem e da mulher. Na sua opinião, quais são os maiores motivos do divórcio? Hoje, na nossa situação. No nosso meio ou na sociedade como um todo? Não, no geral. Outra coisa, você está falando para o contexto só de cristãos, só para a igreja, ou você está falando do contexto geral? Quando eu falei na minha vez, eu falei pensando no contexto cristão. Cristão. Porque quando você fala assim, o jovem ele precisa casar, sim, já sabendo, mas muita gente que está lá fora não quer saber. Assim, eu quero me livrar da casa do meu pai, eu quero liberdade, eu quero casar para... Casa com um propósito errado. Porque não tem como ter um casamento fora do princípio bíblico. Porque quem instituiu o casamento foi o Senhor. Então, ainda que a pessoa seja num contexto onde os dois não conhecem a Cristo, vamos dizer assim, não vivem o Evangelho, não conhecem o Evangelho, não tem como eles desfrutarem de um casamento pleno, porque quem instituiu o casamento foi o Senhor. Não tem como desvirtuar o casamento do Senhor. É impossível. É impossível, tá certo. Agora, Gorete, o que você pensa sobre isso? Esse número tão grande assim de divórcio?
É grande? Você fez alguma pesquisa? Sim, o número de divórcio no período de 1984 a 2016 aumentou mais de 268% no Brasil, enquanto o número de casamento cresceu 8%. Mas a questão do divórcio no meio cristão, eu acho que tanto no meio cristão quanto no meio secular, vamos dizer assim, eu penso que não se tem mais a visão do casamento como algo sagrado, como um compromisso sério, como algo para a vida toda. As pessoas hoje, independente de ser cristão ou não, elas casam baseado no que estão sentindo hoje, porque até mesmo a própria sociedade já não discrimina. Antigamente, eu me lembro que quando eu nasci, eu não tive pai, assim, minha mãe foi mãe solteira. Então, ser uma mãe solteira era uma vergonha. Uma mulher e um homem se divorciar era vergonhoso fora do contexto da igreja, porque quando eu nasci eu não era cristã. E já tinha essa vergonha, pelo menos nas famílias que são tradicionais, estabilizadas, independente de ser cristãs. Mas dentro da igreja, eu penso que era mais vergonhoso ainda, uma jovem engravidar, uma mulher se divorciar. Então, mas hoje, ocorre até dentro da igreja hoje. Não, o que ocorre dentro da igreja ocorre. Pois é. Mas, hoje em dia, já não se vê mais como algo... É comum. Então, assim, o casamento ficou banalizado. Tanto o casamento Gorete, quanto o divórcio. Você como psicóloga, o que você acha? Nesse assunto dela, o número de divórcio grande, os principais motivos, o que é essa? Entendo a fala da Carla e tem respaldo, né? Bíblico, porém, já falando um pouco do tema que eu abordei, que é a questão do individualismo, na verdade as pessoas já pensam no casamento como algo assim, vamos experimentar, sempre nesse intuito de fazer um experimento. Se der certo, ok. Então, não se mede as consequências, né, ou os resultados desse compromisso, né, que nesse momento se toma. Porém, a gente sabe que o divórcio ele é entendido como um trauma, uma marca, uma experiência que traz resultados muito ruins, principalmente quando existe filhos, né, nessa relação. Então, quer dizer, se inicia uma relação já sem o devido compromisso e nem com o intuito de levar aquilo como algo sério e duradouro, como a gente sempre simboliza o casamento como uma aliança, né? E a gente olha a aliança e sabe que ela é um símbolo de um compromisso que a gente entende que infinito, né? Não tem o início nem o fim. Então, quer dizer, partindo para o princípio de que as pessoas já entram nesse intento de experimentar a situação sem medir, sem pesar, entender a importância, eles vêm com essa mentalidade de que o que importa é eu ser feliz naquele momento, né? Que a gente entende que existe um pensamento hedonista nisso, que é aquilo assim, a minha satisfação é para atender a minha satisfação, e aí eu entro nesse experimento sem um real compromisso de saber de tudo aquilo que está agregado àquela aliança, né? Então, infelizmente, as pessoas entram com esse intuito de não, de repente, entender o casamento como algo divino, algo sagrado e algo para a vida, né? Bom, só para o nosso telespectador ficar atento, os membros da nossa igreja, nós estamos aqui na mesa com Paulo Correia. Quantos anos de casamento? Praticamente 40 anos. Em outubro, 40 anos. 40, e não é o mais experiente no casamento da igreja. Tem gente lá que tem mais idade que você. Tem. Não é? Gorete, quantos anos de casamento? 29. 29, olha só. Mais jovenzinho que sou eu, não é possível. Eu estou com 27, caminhando, já chegando para 28. E Carla? 15. Ah, mais novinha. 15 anos, olha só. Desde a Carla, passando por mim, chegando no Paulo, todos nós temos experiências bastante, né? Suficiente para ajudar os jovens de hoje. Mas um detalhe importante
que a gente precisa frisar é que o casamento não tem uma receita. Sim. Não é verdade? Se tivesse, a gente dar uma receita, ó, vou dar uma receita para você, faça assim, 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 que vai dar certo. Gente, quantas vezes Paulo deu vontade, ó, cai fora, não é verdade? Não foi uma vez nem duas, dá vontade, entendeu? Agora, como pastor de gabinete, como pastor de igreja, eu vou dizer uma coisa para você. Ah, mas é complicado. Tem gente que acha que Jesus é milagreiro. Por que eu estou dizendo isso? Entenda bem. Casal tem um problema hoje, não resolve. Aí vai se arrastando. Uma semana, duas, uma outra situação. Isso vai se arrastando de um jeito que vai se tornando uma bola de neve. Aí chega no gabinete, pastor, eu não estou aguentando mais, minha mulher e tal, o cara só falta arrancar os cabelos. E a mulher também, naquele jogo de acusação um contra o outro. Aí eu pergunto, o que vocês querem que eu faça? Gente, existem coisas que não tem como. Muitas, mas muitas mesmo, dessas situações poderiam ter sido resolvidas lá atrás. Com diálogo, com oração, com perdão, com humildade, reconhecendo o próprio erro, sabe, dando a vez para o outro, honrando, mas não, vai endurecendo, como a Bíblia diz, a dura serviço, né? Vai endurecendo, vai enrijecendo, ao ponto que não dá para resolver mais, chega no que chegou. Sabe o que eu entendo também, pastor? É muito difícil, a relação é difícil viver a dois, não é fácil. Sim. Mas fazer o caminho de volta... A Neide sabe disso, viu? Que é difícil. Fazer o caminho de volta, de descobrir e de trabalhar, investir aonde tudo começou, é que é a grande dificuldade. Então é mais fácil colocar para debaixo do tapete, ou então ficar dando vez do que colocar luz naquela situação e só sairmos dali quando a gente resolver aquela situação, né? Então, para a gente passar para outro assunto, antes de passar ainda nesse assunto, Paulo Corrêa, o que você pode dizer para os nossos jovens que querem se casar, inclusive jovens cristãos dentro da nossa igreja, que às vezes querem se aventurar em casar com uma moça não crente ou com um rapaz não crente? O que você pode dizer? Pastor, eu acho que a principal dificuldade que nós temos em geral é que nós não temos o planejamento. Quando, antes até mesmo de escolhermos com quem namorar, nós pedimos orientação de Deus, eu creio que, não digo que a maior parte não, mas quase a totalidade do sucesso de um casamento está aí nessa parte. Quando os nossos pais oravam pelos nossos casamentos quando nós éramos crianças. Eu lembro muito bem do pastor Jorge, quando apresentava uma criança recém-nascida e já orava pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos. Eu acho que nós, como família, temos de fazer essa diferença. Nós temos de entender que nós temos limitações graves e nós precisamos de orientação. Não adianta nós escolhermos e depois dizer, Senhor, eu já escolhi, agora é contigo. Não, nós temos de pedir essa orientação antes. Se nós fizermos isso, com certeza a possibilidade de sucesso nesse casamento é grandioso, porque nós vamos saber que nós escolhemos alguém que o Senhor escolheu por nós. E olha, essa onda, né, da garotada hoje, eu quero namorar, eu quero casar, é importante buscar a direção de Deus, né? Porque o casamento não é, como a Gorete disse, né? Não posso fazer um teste, né, Gorete? Eu vou tentar, se não der certo, 5 anos, 3 anos eu desisto. Não dá certo, gente. Eu me casei com 22 anos, já com 22 anos eu era maduro. Eu não tinha esse pensamento comigo. Se não der certo eu caio fora, sabe? Eu não quero nem filho, porque... Não, eu casei com a cabeça já focada naquilo que eu queria. E hoje a gente vê que, infelizmente, a sociedade mudou muito. A vida da juventude é muito diferente do que era no nosso tempo de garoto. Agora, eu sei que você não falou sobre finanças, mas as finanças também contribuem muito para esses problemas de divórcio, ou não? Sim, como
foi visto, né, tanto a infidelidade quanto a crise financeira. Mas eu penso, o meu entendimento ainda continua sempre o mesmo. Eu não vejo como a gente... a raiz da coisa, né? Eu sempre penso que o problema está sempre na raiz. Eu posso falar por experiência própria. Eu e meu esposo, nós passamos por uma crise financeira que chegou a abalar o nosso casamento. Você gasta dinheiro sem falar comigo? Não gasto. Não gasta? Não gasto. Cuidado, ele vai ver esse vídeo. Vai, eu até pedi a ele autorização para falar sobre isso. Eu Você não gasta sem falar com ele? Não. Você tá na rua, você viu um vestido lá. Posso comprar. Mas você dá uma ligadinha antes, só não, eu tenho consciência de que, ele já tá que ligado. eu posso gastar certo. aquilo. Então, assim, quando a gente passa por uma crise financeira, ou até mesmo a questão da infidelidade, se o que norteia a vida, quer seja de um ou dos dois, é a palavra de Deus, você consegue superar, inclusive, a infidelidade. Então, a crise financeira, ela pode abalar como qualquer outro problema, como uma doença, como a perda de um filho. Tem casais que quando perdem um filho, acaba o casamento. O filho morreu, acabou o casamento. Então, o que sustenta o casamento não é a situação financeira, não é a perfeição do outro. Uma coisa que eu vi, que é um dos motivos principais que acaba o casamento, é a insatisfação que a pessoa tem, porque o outro não supre as minhas expectativas. Isso estava lá numa pesquisa. Então, por que está errado? Porque a pessoa não tem que casar entendendo que o outro precisa suprir a minha expectativa. Um ser humano não pode satisfazer o outro plenamente em todos os sentidos. Ele é imperfeito como eu sou imperfeita. Então, se a gente foge do princípio bíblico, a crise financeira ou qualquer problema, por mínimo que seja, que não seja uma crise financeira ou uma infidelidade, certamente leva ao divórcio. Mas olha lá, essa pesquisa que você fez foi Brasil, correto? A nível de Brasil. Eu fiz uma pesquisa rápida, você pode encontrar também aí no Google, rapidinho. O número maior ainda é de casamento do que divórcio no mundo, especialmente nas nações pequenas. Nações com 60 milhões de habitantes, né? Itália, tal, esses países da Europa. No Brasil, o número de divórcios aumentou, não é isso? Sim. Mas, se for pegar uma pesquisa a nível mundial, o número de casamento ainda é maior. Agora, Gorete, você gasta dinheiro sem falar com o Irlan? Bom, a nossa relação é muito tranquila quanto a isso. Se já gastou, teve briga? Não, eu tenho consciência, sim, a gente tem uma parceria muito transparente quanto a isso. Então, eu tenho consciência da nossa renda mensal e que aquela renda tem que se durante o mês dentro de um equilíbrio. Gente, então, essas mulheres não são mulheres, são anjas. É Olha sinceramente, pode perguntar se o senhor quiser. Não existe, mas não existe. Pode ter outras queixas, mas essa são anjas, não é possível? Não dou. Não gasta. Não gasta. Tenho consciência de Olha que... só, que benção. Agora, não se pode gastar mais do que se... Agora, os maridos também gastam mais? Não, ele é tranquilo também. Tranquilão. Então, quando existe esse equilíbrio, né, Paulo? Equilíbrio é tranquilo. O problema é que, às vezes, gente... Deixa eu tentar lembrar aqui quando a pessoa quer mostrar uma coisa que não é. Quer mostrar uma coisa que não é. Ela quer demonstrar que ela comprou sem ela poder. Ostentação. Está em alta. Infelizmente, Paulo, o cara não pode comprar aquela camisa importada de R$600. Mas para se aparecer, ele faz a dívida. Mas posso também acrescentar? Sim. Os estímulos, né, você? Os estímulos, né? Foi a que nós mídia, falamos, a propaganda... Não é nem estímulo, é tentação, pastor. Tentação. Dizer, É aquilo que a gente estava dizendo, só cara. as influências. No sofá de casa ele compra camisa, ele compra calça, ele compra pizza, ele compra Quer dizer, tudo. os profissionais da comunicação, eles estão tão expertos que eles fazem você comprar aquilo que você não precisa. Você sabe que a minha família pode testemunhar isso para vocês. Eu nunca comprei absolutamente nada em promoção. Sabe por quê? Porque eu não vou atrás de promoção. Quando a promoção aparece na minha vida, eu não estou precisando da coisa. Eu só compro quando eu tenho necessidade. A promoção pode bater na porta. Quanto quer a caneca? R$2,50. Não estou precisando, tem um monte de caneca em casa, eu não vou gastar meus R$2,50, não, vou guardar. Eu posso até pagar R$4 nela. No futuro, quando eu estiver precisando. É assim que eu trabalho. Então,
sou mais ou menos da sua linha. Bom, Gorete, você falou sobre o individualismo. Você não abordou um assunto que eu queria abordar aqui. Sim, é a oportunidade agora. É agora. É aquela questão que a gente está rodeado de gente, dentro de casa, mas ao mesmo tempo nós estamos só. Então, você olha para o sofá, tem o marido, tem a esposa, cada um num canto do sofá, cada um nas suas redes sociais. No quarto tem um filho, estou falando da minha realidade, tá? No quarto tem um filho, no outro quarto tem outra filha, cada um na rede social, ninguém se fala. Ou então, às vezes até se fala, né? E às vezes ainda manda um recado para a Neide. 00:30, vamos dormir, ela do outro lado. Isso não é individualismo também? Quando o filho se casa, por exemplo, Gorete, eu tenho assim, um triste relato de mãe que casou o filho, tal, na igreja, tudo bonitinho e tal. Depois o filho casou, passou 6 meses sem ver a mãe, sem visitar a mãe, sem saber do pai, sem saber. Não é individualismo? Eu parto do princípio seguinte, pastor. Tudo é uma construção e um aprendizado. Então eu entendo que os nossos comportamentos, eles são aprendidos e reproduzidos automaticamente. Perfeito. Quando o senhor traz esse cenário de uma família, né, cada um no seu cômodo, no seu espaço constituído, eu acredito que de alguma forma esses filhos, né, tratando dos filhos, eles estão olhando para algum cenário e de repente eles podem estar vendo os pais dessa forma. A gente trazendo assim vários vídeos que hoje a mídia apresenta, ou imagens de crianças às vezes chamando a atenção da mãe, né, um exemplo prático, e a mãe atendendo as mensagens do WhatsApp, né, e aquele filho ali buscando a atenção. Então, esse filho, ao crescer do tempo, ele vai entender que ele não é tão importante quando ele pensa, atendido nas suas necessidades, às vezes, básicas. Então, quer dizer, uma família com esse cenário, infelizmente, ela é o espelho das figuras de autoridade que ali estão instaladas. Entende? Ou o próprio círculo onde ele convive, às vezes na escola e tal, ele vê aquilo ali. E dentro de casa ele se depara com um cenário semelhante, então ele simplesmente vai reproduzir as mesmas práticas. Né? Então, assim, eu responsabilizo, na verdade, esse tipo de cenário para as figuras de autoridade que estão ali. Geralmente, pai ou mãe estão ausentes dessas relações. E aí, como é que a gente pode pensar num caminho para tentar resgatar esses vínculos? É investir tempo, é fazer um caminho de volta, é estabelecer regras e limites dentro de casa, né? A partir do princípio de que a minha família, né, quando existe essa consciência de pai e mãe, de que eu vejo a minha família numa condição dessa, eu pensar em fazer um caminho de volta, em estruturar aquilo ali, fazer uma reconfiguração daquele ambiente. Priorizando o quê? Estabelecendo regras e limites, pensando-se numa interação maior, formação de vínculos mais sólidos, tempo para a família. Sabe o que eu vejo, Gorete? Às vezes as pessoas têm dificuldades de fazer uma retrospectiva. Olha para trás, olha lá o cenário, por exemplo. Nós fazemos isso lá em casa, no final do ano. Vamos fazer uma retrospectiva do ano. Como é que foi a nossa vida? O que eu aprendi? Quantos livros eu li? Quantas vezes eu li a Bíblia? Então a gente faz uma retrospectiva. E aí, geralmente a gente faz isso nas férias. E a gente grava até vídeo. E é uns vídeos engraçados, porque eu prometi que eu ia perder 3 quilos, não perdi, eu prometi. Aí começa aquelas... Falar das metas, né? Eu prometi, tal, que ia ler um livro e parei na metade. Então a gente acaba cobrando um ao outro, assim, com carinho, com jeito, sabe? Com apoio. E a gente acaba também fazendo uma autoanálise, aonde foi que eu errei. As pessoas parecem que têm dificuldade de fazer isso. É possível fazer tranquilamente. Por exemplo, lá em casa, gente, 10h30, pode desligar tudo aí, vamos para a sala. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos conversar. Se não houver uma voz de comando, não tem jeito. Aí, pastor, é que
eu gosto de ver, no problema maior, eu gosto de ver o lado positivo. Tudo isso que foi falado agora há pouco, nós fomos obrigados a fazer por causa dessa quarentena. Exatamente, olha aí. Os chineses, da mesma forma como se escreve a palavra crise, da mesma forma se escreve oportunidade. Olha aí. Nós precisamos entender, só lendo, só verificando aquela situação, para saber se está se falando em crise ou falando em oportunidade. Aí eu lembro até de um determinado cidadão que falou, isso aí correu pela internet, que estão falando tanto dessa pandemia como uma coisa ruim, mas isso é uma bênção. Minha mulher não quer mais sair, minha mulher não quer mais comprar porque tudo vem da China, minha mulher não quer ir para o shopping porque tem aglomeração, fica em casa, a gente não sai para nada, o tanque do carro dura um mês Verdade. o tanque cheio. Verdade. Então, isso tudo, no momento de crise, foi um momento de oportunidade para a gente aprender, inclusive, que nós podemos sobreviver, e nós estamos sobrevivendo com muito menos recursos do que nós tínhamos antes. A prova exatamente dessa situação que nós estamos vivenciando no dia a dia por aqui. Com menos dinheiro, nós estamos alcançando o que a gente alcançava antes. Se nós podemos sobreviver na crise com menos, por que nós não podemos ter um orçamento doméstico muito bem bolado, em que nós pudéssemos ter uma reserva para enfrentar um momento de crise depois? Aí eu diria, botando até em números, uma vez me perguntaram, eu disse, camarada, é fácil, você pega 10%, você não pega, porque é imposto. O governo já fica com isso. 10% você como crente é sagrado, é de Deus. Então, sobrou 80%. Pegue 10% disso aqui e faça de conta que você não tem, deixa como uma reserva. Sobrou 70%. Dentro disso aqui nós vamos administrar da melhor forma. Na hora que há uma procura maior, uma necessidade maior, eu estou querendo comprar aquilo, nós vamos olhar o que nós temos. Por isso que eu fiz aquela escala de prioridades do que é essencial, do que é necessário ter, do que seria interessante ter e aquilo que é supérfluo. O supérfluo fica para lá, não tem jeito. Não vamos nunca ter o supérfluo? Vamos sim. Mas se nós tivermos essa poupança, nós guardarmos esses 10% por ali e sobrevivermos com o restante, a gente vai ter margem para fazer alguma extravagância depois, comprar algum supérfluo depois, usar da melhor forma depois, desde que a gente faça isso. Aí é que é fundamental para um casal trabalhando com harmonia, como eu estava comentando ainda há pouco, se ele dentro sabe que tem do total, o orçamento dele tem de caber, de despesa tem de caber dentro do orçamento do que ele recebe, então nós temos de trabalhar com isso, mas nós temos de deixar uma margem para o momento daquilo que vai ser mais emergência. Emergência. Quando vai ter essa emergência, não sei quando é que vai ser, mas quando precisar a gente tem que socorrer. Se você faz essa poupança por lá, daqui a pouco aqueles 10% que você separou, não é o de Deus não, hein? De Deus é sagrado. Mas aqueles 10% que você deixou como reserva, daqui a pouco chega num patamar tão interessante que já dá para comprar, fazer alguma extravagânciazinha, comprar um supérfluo por ali e o utilizar da melhor forma. Na hora que a família quer, alguém da família, marido, mulher, filho, quer gastar algo mais, a gente tem de ver um orçamento, trabalhar dentro daquilo de olha, para fazer essa despesa para comprar isso que você quer, nós vamos ter de fazer cortes. Nós vamos cortar onde? Na alimentação, não. No pagamento da casa, o aluguel, água, luz, telefone, nada disso pode ser. Onde é que a gente vai mexer? Nós não temos onde mexer. Então, vamos fazer essa poupançazinha para a gente gastar depois dentro daquilo ali e vamos ser felizes com o que nós temos. Primeiro de tudo é o meu bem e não os meus bens. Por isso que eu disse lá que é mais importante ser do que ter.
Você sabe que eu tenho conversado com algumas pessoas e elas têm dito que o valor do cartão de crédito dela, a fatura, caiu. Consumo de combustível, caiu. Aquela saidinha no shopping, o estacionamento, entendeu? O almoço, caiu todas as taxas. Por quê? Porque não está saindo. Aí nessa hora, é a hora de você aproveitar e equilibrar as coisas. Agora, é importante lembrar que essas crises, a gente precisa crescer na crise. Então, pandemia, a gente ficou confinado em casa e nesse período é o período para a gente se aproximar de Deus, se aproximar dos familiares, da comunhão, da oração. Quando os filhos são jovens, melhor, quando os filhos são crianças, é fácil você controlar essa situação de orar todo mundo junto ali e tal, porque são crianças. Depois quando cresce, vai para a faculdade, chega tarde da noite, é tão complicado isso. Mesmo assim, com essa complicação, eu tenho pegado no pé lá em casa e tenho mantido assim, graças a Deus, uma regularidade de orar e ler a Bíblia junto. Mas é muito difícil. Tem gente que trabalha muito longe, chega tarde, ou vai do trabalho para a faculdade. É muito difícil. Então, eu acredito que Deus quer nos ensinar coisas importantes nesse período de confinamento. Coisas que a gente pode crescer, que a gente pode ser edificado, tratar de assuntos que a gente não trataria em outra situação. É hora de a gente conversar, da gente orar, da gente botar os pingos nos is. Amém, gente? Carla, suas considerações finais. Considerações finais sobre casamento e divórcio? Se você quiser, fique à vontade. Eu acho que o importante é a família, né? Instruir os seus filhos, ser exemplo e já ensinar desde sempre a importância, né, de se escolher um cônjuge, a importância do casamento, a visão bíblica do casamento, que o casal que ainda não consegue compreender o seu papel de acordo com a palavra de Deus, busque conhecimento, porque existe inúmeros livros que explicam de maneira muito clara o que a Bíblia está querendo dizer, tanto do papel do homem, do papel da mulher no casamento. E que nós cristãos possamos entender, né, de uma vez por todas, que o divórcio não pode ser uma opção. Eu vejo que os cristãos, eles têm visto o divórcio como uma opção. Têm colocado sua vontade acima da vontade de Deus, não têm vivido uma vida de obediência. E nós precisamos viver uma vida de obediência. Eu acho que o que nos livra de problemas no casamento e de divórcio é uma vida de obediência à palavra de Deus. Glória a Deus. Gorete. Eu só gostaria de deixar algumas dicas, né? Por exemplo, olhar o nosso contexto familiar e ver as necessidades, porque cada família, né, tem a sua configuração. E as dicas assim que eu poderia dar para fortalecer os vínculos é separar um tempo com qualidade, e não quantidade de tempo, mas qualificar esse tempo, fazer desse tempo. Eu sei que a tecnologia ela soma, é muito importante, é indispensável para os nossos dias, mas não deve ser o fôlego que a gente tem que respirar. A gente pode abrir mão e investir no tempo com a família, com qualidade, brincar com os filhos, mesmo em idade de adulta, né, dos adultos em casa, a gente pode fazer isso, fazer desse tempo um tempo agradável e não de ditar regras e normas, estabelecer, mas falar como é importante regras e limites. O ser humano, ele precisa disso para ter saúde emocional, profissional, todas as áreas. O limite e as regras são importantes para isso. E investir na construção dos vínculos, nas nossas relações. O senhor falou, e eu gostaria também de ampliar, sobre essa questão do filho, muitas das vezes, não voltar, né, para a família de origem, muitas das vezes. Isso é uma questão de honrar pai e mãe, tá? Exatamente. Efésios 6. E esse texto eu gostaria de deixar realmente, está lá em Êxodo também, né? O primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que, né, sejam aumentados os teus dias. É muito importante a gente pensar nisso. Agora eu olho também, pastor, para a questão das memórias que são criadas.
Quando você se vincula realmente à sua família, né, de origem, você tem saudade em algum momento de regressar. E às vezes a gente né, como adulto, como pai e mãe, a gente não pensa naquele filho como um indivíduo que vai criar memórias ao meu respeito, da nossa relação. Isso precisa ser construído, né, para que quando esse filho se tornar adulto, ele tenha memórias afetivas, positivas, ao ponto de ter saudade e se vincular e se manter vinculado a esse filho. Então, são coisas que são construídas ao longo da vida. Às vezes, a gente exige algo de alguém, mas a gente não investiu tempo, né, naquela relação. Então, com o passar do tempo, se aquilo não foi bem construído, aquilo ali tende a se fragmentar ao longo do tempo. Mas a Bíblia ainda orienta, apesar de tudo, a gente tem que entender que existe o mandamento do Senhor para nós honrarmos, e honrar está acima de obedecer. É reconhecer que Deus, ele constituiu pai e mãe na nossa vida como figura de autoridade. E isso é um cumprimento, e Deus, ele diz que a bênção dele estará sobre a vida daqueles que atentarem para isso. Então, entender que pai e mãe não são perfeitos, eles são imperfeitos, mas a orientação de Deus é que nós o honremos, que nós possamos assisti-los nas suas necessidades, né? Atendê-los nas suas fragilidades, porque com o passar do tempo, realmente, os pais, eles vão precisar do apoio, e o apoio dos filhos, de preferência. Então, manter esse vínculo é muito saudável, tanto para os pais quanto para os filhos. Então, assim, apesar da gente construir nossa família, a gente sempre tem que olhar para a nossa família de origem. Pai e mãe, eles têm uma importância muito grande. E eu queria finalizar minha fala dizendo o seguinte: lembre-se que os teus filhos, eles vão estar assistindo como você trata os seus pais. E você, através dessas práticas, você vai estar ensinando o seu filho como ele tem que te tratar. E ele vai reproduzir isso. E ele, com certeza, vai reproduzir. Com certeza. Então, assim, é algo para a gente pensar. Amém. Bom, Paulo? O senhor ficou espantado ali quando perguntou quantos anos de casado? Tem uma curiosidade que o senhor, nenhuma das duas, nenhum dos que estão aqui, sabe em relação à nossa igreja. Salvo engano, agora em junho, salvo engano, Antônio e Jane vão fazer 40 anos de casados. Em agosto, possivelmente agosto, Hélio e Beth vão fazer 40 anos de casados. Em outubro, eu e Eunice. Benção. E em janeiro, quer dizer, num prazo de menos de 10 meses, o Paulo e a Joia vão fazer 40 anos de casado. Que dia também. de outubro você? 11 de outubro. 11. Eu casei dia 31, porque dia da reforma, né? Tinha que reformar. Tem de reformar tudo. Então, e o interessante é que, conversando com eles por lá, inclusive nós temos de fazer um culto especial lá na igreja, depois a gente conversa sobre isso, porque numa hora que a gente vê tanto casamento se esfacelando por aí e não chegar num tempo desse, e a gente vê casamentos que podem perdurar por tanto tempo com nossas imperfeições todas. Então, antes de indicar minha mulher, por exemplo, para o Prêmio Nobel da Paz, aí eu acho que a gente merece fazer um culto de ação de graças, não por nossas vidas, mas pelas bênçãos do Senhor. No nosso dia a dia. Depois eu descobri uma coisa interessante: os 4 casais, todos 4, 2 filhos homens, nenhuma filha mulher. Aí, coincidência total dentro dessa situação. Então, numa época que a gente vê tanta coisa ruim por aí, a gente pode ver que pode persistir, desde que, com bênção de Deus na nossa vida, a gente pode persistir no casamento. Amém. E eu vou contar uma curiosidade mais uma. Quando nós fizemos 25 anos de casados, nós fizemos uma programação lá na nossa escola, no salão social, foi até a inauguração de lá. E fizemos um culto ali, e eu disse: muito obrigado por vocês estão aqui nas nossas bodas de ouro. Eu falei de propósito, ele disse: não é de ouro, é de prata. Eu digo: de prata é de vocês, ficam um para o canto, outro no outro. O nosso é 24 horas no ar. Eu acho que não é nem de ouro, eu acho que já é de diamante.
Tem gente que acha que é impossível marido e mulher trabalharem juntos, conviverem juntos. Não é impossível, não. É possível sim, desde que Deus possa abençoar. Então eu creio, não é que sejamos exemplo para ninguém, mas é para dizer que com Deus, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. É possível. Gente, estamos caminhando para o final. Quero louvar a Deus pela vida das famílias da nossa igreja, pela vida dos casais. Há vários casais com bastante tempo de casamento. E eu sempre defendo que igreja forte é uma igreja que tem famílias fortes. Uma igreja com casamentos fortes, famílias saudáveis. Isso faz uma igreja ser forte e ser próspera. Quero mencionar o que diz o Salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galadão. Então, Deus tem nos dado os filhos, Deus tem nos dado esposas, cônjuges, né? E a nossa igreja tem sido um exemplo disso. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse nosso bate-papo aqui em torno desses temas tão relevantes, que norteiam as nossas vidas em torno da palavra, e que, em nome de Jesus, a sua família seja ricamente abençoada. Amém? Forte abraço, até a próxima, Deus te abençoe.